vocês? Então, hoje, segunda-feira, aula de português. Peço a vocês que peguem aí o seu livro de língua portuguesa e as folhas xerocopiadas que foram enviadas no kit dessa semana, certo? Pegue o seu caderno de língua portuguesa para você também colar as folhas que foram enviadas, tá certo, turminha? Então, hoje nós iremos falar sobre pronomes possessivos e também sobre histórias em quadrinhos, tá? Na oportunidade, nós iremos revisar a escrita de palavras que termina com ESA com S e ESA com Z no final, tá certo, turma? Então, vamos lá. Vamos começar aí na página 64 do livro de português, onde nós temos aí uma tirinha, né? Uma parte de uma história em quadrinhos. Vocês gostam aí, né? Eu tenho certeza que vocês aí do quinto ano já tiveram, né, conhecimento do que são histórias em quadrinhos, né? E a tia vai revisar aqui com vocês, tá bom? Então, o texto a seguir, aí na página 64, ela é uma história em quadrinhos. Ela usa recursos gráficos, linguísticos para contar uma história. Vamos ler junto comigo? Olhem só. Acho que não. Definitivamente não. Não. Esse é um pouco melhor. Aí ele faz um barulhinho, né? Um barulhinho. Ush! Isso, perfeito. Calvin e Haroldo. O que agora, Calvin? Não. Absolutamente não. Devolva isso. Mamãe disse que nem pensar. Gente grande não tem gosto. Então, olha aí, nós temos aí uma história em quadrinhos. Vocês já viram que a história em quadrinhos, ela é composta, ela é representada de uma forma diferente dos demais textos narrativos, né? Vocês sabem que os outros textos, eles apresentam parágrafo, né? Quando tem a fala do personagem, tem o travessão para indicar que o personagem está falando. Quando o personagem vai falar, é indicado com os dois pontos. Na história em quadrinhos, ele é totalmente diferente. Como que é proposta a história em quadrinhos? Nós temos imagens, nós temos os balões, né? E nós temos também aí nesses balões, para representação dos sons, né? Nós temos as onomatopeias. Essas onomatopeias, elas são utilizadas, né? São os barulhos, por exemplo, bang bang, cabrum, din din, cras, toque toque, o barulho da porta, né? Tum, vupt, soc, ping. E aí tem esses trim, o telefone tocando. Todos esses sons que são representados nas histórias em quadrinhos, nós chamamos de onomatopeia. Então, a onomatopeia são aquelas que imitam os sons que fazem parte do meio ambiente, do meio onde está. Como um trovão, uma campainha. Esse tipo de som precisa ser representado fora do balão, de balões, né? Observe, então, esses sons, eles são representados fora de balões. Então, não tem os balões, eles são representados fora dos balões. Porém, agora nós temos os balões que são utilizados aí nas histórias em quadrinhos. Por exemplo, quando o personagem está falando, quando é uma história, né, que nós estamos escrevendo que tem parágrafo, né? Vocês sabem que quando tem a fala do personagem, nós utilizamos o quê? O travessão. Aqui na história em quadrinhos, né, nós temos um balão para cada momento. Por exemplo, a fala do personagem nós chamamos de balão da fala, né? Então, a fala daquele personagem, se ele está falando, vai ficar no balão da fala. Onde ele está? O cochicho do pensamento. Então, é um balão cheio de tracinhos, né? Esse balão cheio de tracinhos é o balão do cochicho. Cadê o livro? O pensamento do personagem. Então, quando o personagem está pensando, nós temos aí o balão do pensamento. Parece uma nuvenzinha com algumas bolinhas, né? Socorro, o grito do personagem. Então, esse aqui é o balão do grito, né? Ele parece uns raiozinhos, né? Bom dia, professora. Fala de mais de um personagem. Então, quando mais de um está falando, nós temos um balãozinho que indica que mais de um personagem está falando. O personagem teve uma ideia, então aparece aquele balãozinho, né?
com uma lâmpada acesa, né? Que ele teve uma ideia. O personagem está com dúvida, o balãozinho parece uma nuvenzinha com um ponto de interrogação. O personagem está admirado, né? Aí vai ter que ter o quê? A expressão facial desse personagem e o ponto de exclamação dentro do balão. O personagem não consegue se expressar, 3 pontinhos dentro do balão. Aí está doendo, o personagem está chorando, triste. O personagem está cantando, aí dentro do balão aparecem as notas musicais. O personagem está zangado, um balãozinho escuro. Então, olha só. Então, a história em quadrinhos, ela vai ser apresentada ao leitor de uma forma diferente dos demais textos. A fala dos personagens são escritas dentro de balões, certo? E também o personagem na história, né? Os desenhos representados, vai ter o que? A expressão facial, se está triste, se está alegre, se está assustado, se está surpreso. Além deles, nós temos aí as onomatopeias, que a tia Angélica já falou, que são que sons representados, né, na história em quadrinhos. Elas têm que ser representadas fora dos balões, tá certo, turma? Então, vocês irão fixar esse conteúdo lendo essa história e realizando as atividades da página 64, 65 até a 67, que fala sobre a história em quadrinhos. É uma interpretação de texto, tá bom? Então, da 64 até a 67, vocês irão fazer a interpretação do texto. E agora nós iremos falar sobre os pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? Os pronomes são possessivos são aqueles que indicam a ideia de posse em relação às pessoas gramaticais, né? Nós já estudamos aí alguns pronomes e hoje a tia vai falar dos possessivos. Por exemplo, as pessoas gramaticais são as primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então a tia colocou aqui singular e plural. Se eu estou me referindo à primeira pessoa no singular, sou eu. A primeira pessoa no plural, nós, né? Mais de um. A segunda pessoa no singular, tu. Segunda pessoa no plural, vós. Terceira pessoa no singular, ele ou ela. Terceira pessoa no plural, eles ou elas. Para cada uma dessas pessoas, nós usamos um pronome possessivo, que indica posse, meu, certo? Meu, minha, teu, vosso. E para cada uma dessas pessoas, nós temos que usar um tipo de pronome possessivo. Se eu me refiro à primeira pessoa e essa pessoa está, né, a primeira pessoa está no singular e eu vou, este livro é meu, né? Meu é um pronome possessivo e ele está no singular. Portanto, ele está concordando com a primeira pessoa, que sou eu que falo, certo? Se eu falo assim, as minhas camisas, né? Então, as minhas camisas. Então, aí já vai estar no plural. Então, você usa o pronome possessivo de acordo com o número, no caso singular ou plural. Então, meu, minha, nosso, nossa, são pronomes possessivos utilizados no caso de primeira pessoa do singular e do plural. Se você está se referindo à primeira pessoa do singular, eu utilizo meu, minha, nosso e nossa. Segundo a primeira pessoa do plural, meus, minhas, nosso e nossas, certo? A segunda pessoa do singular, no caso é tu. Então eu uso no singular, teu, tua, vosso, vossa. Se está no plural, vós, então teus, tuas, vossos, vossas, tá certo? Terceira pessoa no singular, ele ou ela, então é seu, no singular. Se tiver no plural, eles ou elas, seus ou suas, né? Eles, seus, né? Elas, sua ou suas. Então, o pronome, ele também vai concordar em gênero e número, beleza? Então, o que são pronomes possessivos? É aquela palavra que indica posse. Esse lápis é meu. Esse livro é meu, né?
meu. Então, indica posse, que a pessoa, o quê? Ela é dona, certo? E aí, para cada pessoa gramatical, você utiliza um pronome possessivo correspondente. Tá certo, turma? Para vocês fixarem esse conteúdo, vocês irão realizar as atividades que estão na página 68 e 69, que se trata dos pronomes possessivos. Vocês irão ler aí também uma tirinha e vão responder, e depois vocês irão preencher esse quadro, certo? Completando aí com as pessoas gramaticais, que a tia já colocou aqui, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, ela pode estar no singular ou no plural. No singular, eu, tu, ele ou ela. Plural, nós, vós, eles ou elas. Então, vocês vão completar aí, tá certo? Aí, no número 3, ó, na página 69, complete as frases com os pronomes possessivos relacionados às pessoas gramaticais destacadas. Então, vamos lá. Olha só, na letra A, eu sonhei com o meu presente. Eu, se eu estou me referindo à primeira pessoa do singular, eu. No caso aí, o pronome possessivo que eu vou utilizar é o pronome possessivo meu, que indica posse. Você sonhou com o... você está se referindo, no caso aí, a ele, né? Então, você sonhou com o seu presente. Letra B. Elas viajaram com... Então, elas aí, ó, está no plural, terceira pessoa do plural, elas, certo? Então, você vai... Qual é o pronome possessivo que você vai caber aí nessa frase? No caso, seus, né? Que vai para o plural. Nós viajamos com os nossos. Letra C. Então, na letra B fica... Eles viajaram com seus pais, nós viajamos com os nossos. Letra C. Eu te dou figurinhas. Então, se eu estou me referindo ao pronome, a pessoa gramatical eu, que está na primeira pessoa, e aí você vê que está no plural, figurinhas. Então, aí vai caber qual? Qual pronome possessivo? Minha ou minhas? No caso, aí seria minhas, né? Tu me das as tuas. Então, tu está se referindo à segunda pessoa, né? E aí, como a tia Angélica falou, tem que concordar em pessoa, gênero e número, né? Tu me das as tuas. Aí vai usar tua, vai para o plural, tuas, tá certo? E aí escreva os pronomes possessivos que completam adequadamente os balões. Somos irmãos, nossa mãe se chama Júlia. Rui, Carlos e Bia são meus primos. A mãe dele é minha tia. E aí vocês vão completar essas frases até a número 5, tá certo? E aí na página 70, nós vamos trabalhar, no caso, o emprego do ESA com S e ESA com Z. Quando que eu vou utilizar? O ESA com S, ele é feminino do sufixo es, né? E aí, nos adjetivos pátrios e em alguns substantivos, exemplo, eu vou usar, no caso, ESA com S. Por exemplo, japonesa, né? Isso aqui é um adjetivo pátrio que indica a nacionalidade da pessoa. Então, japonesa, que no caso eu vou usar o ESA, no caso com S. Vocês sabem que o S no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z. Baronesa, né? Também está indicando aí uma qualidade no caso, né? O barão, baronesa, no caso é o feminino, né? E aí você vai utilizar o ESA com Z. O ESA com S, desculpa. O ESA com Z, ele é sufixo formador dos substantivos abstratos derivados dos adjetivos. Então, belo, beleza. Rico, riqueza. Então, você vai usar o ESA quando você tem palavras derivadas, né? Por exemplo, igual aqui, belo é uma palavra primitiva. E beleza, que é derivado de belo, você vai utilizar, no caso, a escrita é com Z no final. ESA com Z, tá certo? E aí, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês.
Marquesa, beleza, surpresa. Muita atenção na hora da escrita, né, gente? Para que vocês não venham errar. E aí a tia Angélica passou para vocês irão fazer as atividades da página 66 até a página 71 do livro, tá certo? 66 até a 71. E aí eu passei também para vocês umas atividades em folha xerocopiada que vocês irão colar no seu caderno, tá? Revisando aí os nossos conhecimentos, falando também sobre o numeral, que foi algo que nós estudamos na aula passada. E aí nós iremos trabalhar também isso aqui, revisando e corrigindo na nossa aula online. Mas antes eu vou fazer a leitura desse texto aqui com vocês. Leia o texto abaixo e responda a questão 1, 2 e 3. Então, a questão 1, 2 e 3, vocês vão responder referente ao texto. A ideia de Montflet fica a menos de 1 quilômetro do mar, na margem direita ou ocidental do rio Flet. Esse riacho, tão estreito, no ponto em que serpenteia junto às casas, que alguém agiu é capaz de saltá-lo sem a ajuda de uma vara, alagar-se mais adiante no manguezal salgado abaixo da cidade, transformando-se por fim num lago de águas salobras. Esse lago só é bom para aves marinhas, garças e ostras, formando o ambiente que nas Índias costumam chamar de laguna. A laguna é separada do canal aberto por uma praia imensa e horrorosa, ou ainda por diques ou pedras dos quais falarei mais tarde. Quando eu era criança, eu pensava que esse lugar se chamava Montflet, porque nas noites quietas, fosse verão ou inverno, a lua brilhava com muita intensidade sobre a lagoa. Então, o tesouro do Barba Negra, Rio de Janeiro, Record 2006. Sobre o texto, podemos afirmar que temos um texto humorístico escrito em prosa. Prosa, no caso, gente, é aquele texto escrito com parágrafos, tá bom? Não verbal. Um texto narrativo escrito em versos, onde nós temos narrador e personagem. Um texto descritivo, onde descreve, né? Descritivo é aquele texto onde você vai descrever o ambiente. Escrito em prosa, verbal. E narrador observador, aquele narrador observador que ele só conta a história, ele participa somente narrando a história. Uma fábula escrita em versos é extraverbal, narrador e personagem. Número 2. Assinale a alternativa que apresenta em sequência os adjetivos descritos no texto. Refere-se aos substantivos riacho, manguezal, aves e noite. Marinhas, felizes, largas e estreitas, estreito, ágil, salgado e horrorosa, salgado, salobras, marinhas e escuras, estreito, salgado, marinhas e quietas. Vocês sabem que os adjetivos são aquelas palavras que dão qualidades ao substantivo. Então, de acordo com a sequência aqui, ó, dos substantivos, riacho, manguezal, aves e noite, quais são os substantivos, os adjetivos referentes a cada um deles, que se encontra aí no texto? Aí você vai lá no texto para retirar. O adjetivo ágil encontrado no texto refere-se ao riacho, a alguém, à vara, ao manguezal. Então, você tem que ler novamente o texto para responder. Número 4, nas expressões. Número 1, essa política econômica é tão perversa quanto é ineficiente. Número 2, seu filho é mais dedicado do que o seu sobrinho. Número 3, meu trabalho é menos cansativo do que monótono. Dessa forma, temos a sequência seguinte de graus comparativos. Lembra dos graus comparativos? Então, vamos lá. De superioridade, inferioridade e igualdade, inferioridade, igualdade, superioridade, inferioridade, inferioridade e igualdade, igualdade, superioridade e inferioridade. Então, de acordo com cada frase aí, o que elas estão indicando, tá? De acordo com o grau comparativo. De igualdade, inferioridade ou de superioridade. Número 5. Em que opção abaixo a frase o sabão em pó fofinho limpa mais do que os outros está no grau comparativo de igualdade? O sabão em pó fofinho limpa menos do que os outros.
O sabão em pó fofinho limpa tanto quanto os outros. O sabão em pó fofinho não limpa igual, mas limpa bem. O sabão em pó fofinho limpa bem mais do que os outros. Então, de igualdade, lembre-se que é o quê? Dando o quê? Igualando as duas coisas que você está se referindo. Número 6. Resolva o caça-palavras abaixo, retirado do site www.saladeatividades.com.br. Encontra no caça-palavra numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Foi conteúdo da semana passada. Então, eu quero que você encontre nesse caça-palavras aí cada um deles, os numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Na número 7, nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses as letras que indicam a classificação das palavras em negrito. Numeral cardinal, numeral ordinal, numeral multiplicativo, numeral fracionário, numeral coletivo. José chegou ao aeroporto 2 horas e depois de avião ter decolado. Conseguiu a 23ª classificação no concurso de contos da escola. Ainda resta metade da torta. Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. Recebi 1/12 do seu salário. Ele recebeu 2/3 da herança paterna. Vendi 2 dúzias de ovos. A imagem abaixo é a capa de um livro. Sobre o título é correto afirmar, sem dúvidas, sobre o autismo. O título apresenta uma quantidade para atrair a atenção do leitor. O título apresenta-se a partir do número 100. A palavra 100 está escrita errada, pois deveria ser 100 com S. A palavra 100 é um numeral multiplicativo, a palavra 100 indica a ordem e posição. E aí essas folhas que a tia Angélica leu aqui para vocês, são 3 folhas que estão lá no seu kit, que já está disponível na escola. Vocês irão colar no seu caderno de português e irão exercitar as nossas atividades que foram propostas na aula passada. Então, hoje nós vamos fazer interpretação de texto, que é uma história em quadrinhos que está lá no nosso livro. Iremos revisar a escrita de palavras com ESA, com S e ESA com Z, né? E sobre os pronomes possessivos, né? Que são aqueles pronomes que indicam posse, beleza? E após vocês realizarem as atividades propostas no livro de português, vocês irão realizar as atividades propostas em folha. Colar todas essas folhas, as 3 folhinhas no seu caderno de português. Logo mais, nós teremos a nossa aula online. Aguardo todos vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.